Graça e paz, queridos irmãos, louvamos o nome do nosso Deus por estarmos aqui mais uma vez numa quarta doutrinária para aprendermos um pouco mais da sua palavra para as nossas vidas. Vamos iniciar este momento entregando os nossos corações para que o Senhor venha ministrar a cada um de nós por meio do seu Espírito. Oremos. Senhor Deus, nós louvamos o teu santo nome, Senhor. E já te agradecemos, Pai, por ter diante de nós a tua santa palavra, Deus. Obrigada por este acesso, Senhor. Obrigada, Senhor, porque é uma forma tão direta do nosso Deus falar com o seu povo, com a sua igreja, falar com as nossas vidas. Ó Pai querido, e é isso que te clamamos nesta noite, que na leitura da tua palavra, Senhor, nós possamos nos aprofundar cada vez mais no conhecimento que procede do Senhor. Ó Deus, que as nossas vidas sejam mais uma vez impactadas, Deus, pelo poder da tua palavra. É assim que eu te agradeço e te oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E continuando aqui o livro, a carta, de Paulo aos Efésios, nós vamos dar continuidade no estudo a partir do capítulo 4, versículos 17 até o versículo 24. Vamos iniciar a leitura. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém, queridos. Então, após ter transmitido aos Efésios revelações profundas acerca da salvação por meio de Cristo Jesus, Paulo, ele continua a sua carta. E agora, os gentios convertidos, já conscientes de que foram incluídos no plano de redenção e crendo em Jesus como o único e suficiente Salvador, eles recebem orientações quanto ao seu proceder a partir de então. E vamos ler mais uma vez o primeiro versículo, versículo 17, que diz: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Como dito nos estudos anteriores, a salvação ela deixou de ser exclusiva dos judeus e agora passa a alcançar a vida dos gentios. Estes agora passam a fazer parte do povo de Deus e também de suas promessas. Mas nós precisamos observar bem a quem Paulo se refere neste momento. Aos gentios, ok? Tudo bem. Então vamos entender um pouco mais o motivo pelo qual Paulo ele pede que estes deixem de andar como os próprios gentios. Vamos à explicação. Tendo estes gentios convertidos passado pela salvação em Cristo Jesus e justificados agora pela fé somente, eles não deixaram de ser vistos como gentios. Inclusive,
eles continuavam a sua vida em meio aos demais gentios não convertidos. Porém, agora eles precisavam demonstrar uma vida transformada. Eles precisavam demonstrar uma vida separada dos gentios incrédulos. Embora ainda tendo esta origem gentílica, agora eles não só se diferenciavam por crer em Cristo Jesus como Salvador, mas também numa vida diferente, numa prática diferente. Por isso, Paulo os exorta de forma bem pontual e prática a deixarem a forma antiga como viviam. E de que forma eles viviam? A própria palavra nos diz: na vaidade dos seus próprios pensamentos. Uma vez salvos, eles precisavam realmente mudar a direção da sua mente, mudar a direção de suas práticas, mudar a direção de seus pensamentos. Eles viviam antigamente uma vida vazia e sem estar ligada ao propósito de Deus. Propósito este que nós já conhecemos muito bem e é concedido a todos aqueles que passam a ser filhos de Deus, que é pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares. Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual está se cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E de forma bem pontual, Paulo, ele aponta como os gentios incrédulos viviam e quais seriam essas práticas. Vejamos no versículo 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Ou seja, eles tinham uma vida obscurecida pelo pecado, sem temor às consequências de seus atos e distantes da vontade de Deus e de seus propósitos. Paulo, ele os direciona a deixarem este modo de viver, no qual era muito comum em meio aos gentios incrédulos. E mais uma vez, Paulo lhe revela a forma como estes gentios incrédulos responderam à salvação. Versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, ou seja, com intensidade, cometerem toda sorte de impureza. Estes gentios incrédulos, eles estavam completamente insensíveis à voz de Deus. Diferentemente dos gentios convertidos, os gentios incrédulos, eles não aceitaram a salvação em Cristo Jesus. Digo isso porque neste versículo podemos observar que eles se tornaram insensíveis. Ou seja, as boas novas da salvação chegou de maneira direta a todos eles. Eles se entregaram à prática do pecado sem temor algum. Ou seja, eles ignoraram a salvação em Cristo Jesus. Eles ignoraram a Deus e eles ignoraram a sua verdade. E, de fato, as suas práticas apontavam tudo isso. Uma vez que, mesmo lhe sendo revelado tão grandiosa salvação, eles não mudaram de vida. Eles não abandonaram o pecado. Eles viviam de forma a desagradar ao nosso Deus. Então, Paulo, ele lembra também aos gentios convertidos dos ensinamentos de Cristo. Versículos 20 e 21.
Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a vontade de Jesus. Paulo aqui faz lembrar de onde vieram os ensinamentos, né, na vida dos gentios. Mas também Paulo, ele os põe à prova, porque ele diz: se de fato passaram pela conversão e agora suas vidas foram transformadas, a forma como vivem desde então passa por uma mudança também. E Paulo direciona a se libertarem das práticas do passado. O versículo 22 diz assim: no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E mais uma vez, de forma prática, Paulo os direciona a deixarem para trás o modo de vida pecaminoso que eles praticavam antes de conhecer a Jesus. Os gentios convertidos, eles devem abandonar, eles devem largar as práticas do que Paulo chama do velho homem, antes dirigido pelo engano no pecado. E quando eu falo de engano, eu lembro no que diz Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E era acerca deste engano que estes gentios incrédulos, não convertidos, viviam. Na medida que eu também percebo na palavra de Deus o que ela direciona para a vida daqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. A própria carta de Paulo aos Gálatas diz no capítulo 2, a partir do versículo 19: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Uma vez convertidos, igreja, ao se despojar do velho homem, Paulo, ele também nos apresenta o resultado desta nova vida com Cristo. Nos versículos 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Esse é o direcionamento de Paulo. Ele diz que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, uma vez que as nossas vidas foram tocadas e transformadas por Cristo Jesus, precisamos renovar o nosso espírito, renovando também a nossa mente, a nossa razão e o nosso entendimento, culminando, sim, para uma mudança em nossas práticas, em nossas vidas. Então, após a salvação em Cristo Jesus, o velho homem, ele morre e dá lugar ao novo homem. Agora, não mais guiados pela vontade própria, não mais guiados pela vontade da carne, não mais guiados pelos nossos desejos particulares, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Agora sim, como o texto inicial deste bloco que lemos se intitula A Santidade Cristã, ela se opõe à dissolução. Agora, gentios convertidos, incluídos no plano de salvação, e por meio de seu testemunho, demonstram que foram transportados da impureza para a santidade. E é claro que essas aplicações, essas lições que podemos ver por meio da palavra, são direcionadas às nossas vidas. Nós que um dia fomos salvos por Cristo Jesus.
a fim de nós refletirmos em nossas práticas. E nisso nós somos aperfeiçoados pelo Senhor. E de uma forma bem direta, aprendemos sim algumas lições muito profundas e muito valiosas, não só para serem ouvidas ou faladas, mas para serem sim, assim como Paulo falou, praticadas. A primeira delas, uma vez salvos, recebemos uma vida renovada e liberta de toda a prática do passado. Quando somos salvos por Cristo Jesus, aquilo que praticávamos que vinha de encontro à vontade de Deus ou desagradava a Ele, não existe mais. Não existe mais prazer em nossos corações acerca dessas práticas. E nisso, nós recebemos uma nova vida. Nós precisamos mudar e demonstrar essa mudança em tudo que fazemos. A segunda lição, uma vez salvos, e eu gosto de confirmar, isto cabe a nós, fomos separados para uma vida que agrada a Deus. Tudo que fazemos não estar mais ligado àquilo que vai agradar o nosso desejo, que vai agradar ou vai nos levar a realizar os nossos planos, mas unicamente uma vida que agrada ao Senhor. Uma terceira lição que aprendemos, uma vez salvos, a prática dos ensinamentos de Cristo nos levarão à santidade. E Ele tem falado à sua igreja. E Ele tem nos ensinado por meio da sua palavra. Este conhecimento, ele não tem sido afastado de nós. E se nós declaramos que vivemos uma vida agora para fazer a vontade de nosso Deus, qual é a vontade de nosso Deus? A própria palavra nos revela que a vontade dele é que busquemos a santificação. E aprendemos que quando fomos salvos por ele, a prática desses ensinamentos, nos dado pela própria palavra do Senhor, nos levará a isso. Nos levará a uma vida santa, nos levará a uma vida separada e nos fará com que nós pareçamos cada vez mais como ele é, santo. E a quarta lição que nós aprendemos é que, uma vez salvos, isto cabe a nós, igreja. Nossa conduta e atitudes demonstrarão se o velho homem permanece ou se o novo homem foi de fato construído por Deus em nós. E não adianta falar. Não adianta ter a melhor oratória, as melhores palavras, a forma mais amorosa de transmitir algo. Não. Se as minhas ações estiverem muito distantes daquilo que eu falo, daquilo que eu prego. Ou mesmo em silêncio, as nossas vidas, elas já trazem a pregação acerca daquilo que Cristo fez em nós. Então, de fato, as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que fazemos, falará muito mais do que as nossas próprias palavras. E cabe a nós observarmos cada um desses ensinamentos. E eu repito para vocês, uma vez salvos, recebemos uma vida renovada e liberta de toda a prática do passado. Uma vez salvos, fomos separados para uma vida que agrada a Deus. Uma vez salvos, a prática dos ensinamentos de Cristo nos levarão à santidade. E uma vez salvos, a nossa conduta e atitudes demonstrarão se o velho homem permanece ou se o novo homem, de fato, foi construído por Deus em nós. E eu te convido a refletir nesta noite, nesta palavra que Paulo, ele compartilha com a sua igreja, que nós possamos refletir e avaliar com muita sinceridade, que o Espírito Santo nos revele, como tem sido as nossas práticas. Tem glorificado a Deus?
tem levado um bom testemunho do que Ele fez em nossas vidas? Para isso eu te convido a orar nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Deus, ministrada, Senhor, em nossas vidas. Ó Pai querido, que possamos ouvi-la, que possamos, Senhor, praticá-las, Pai. Ó Deus querido, que as nossas ações, que as nossas atitudes venham de fato a falar muito mais alto do que nossas palavras. Que possamos demonstrar, Senhor, com o nosso viver, a transformação que o Senhor fez em nossas vidas. E demonstrarmos que é o Senhor quem vive em nós, Pai, nos direcionando, nos guiando, nos conduzindo. E o nosso prazer, a nossa alegria, Senhor, é fazer a tua vontade e cumprir a tua palavra cabalmente, Deus. Sabemos, Pai, que sozinhos nós não conseguiremos. Mas já te agradecemos, Deus, pelo Consolador, pelo Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, que nos ajuda, Deus, que nos sustenta, que nos consola. Ó Deus, clamamos a Ti, Senhor, porque dependemos de Ti, ó Pai. E encontramos em Ti, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos para ter uma vida que, de fato, Senhor, glorifique o Teu nome, Senhor, e agrade o Teu coração. Ó Pai, nos ajuda a isso, Deus. Nos ajuda nessa árdua caminhada, Deus. Nós confiamos em Ti, Pai, e cremos, Pai, que em todo o tempo encontramos em Ti, Senhor, a direção certa para os nossos passos. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, que esta palavra, Senhor, venha de fato a encontrar, Senhor, guarida em seus corações e, Senhor, a tempo e fora de tempo, ser praticada, ser aplicada, Senhor. É assim que eu te agradeço e te oro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, igreja.